Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos em nosso canal Pequeninos do Reino. Esse canal que tem a missão de anunciar a boa nova, levar você a um encontro pessoal com Deus e viver a santidade que é possível. Quero convidar você a deixar o seu like, o seu joinha. Quero convidar você também a compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Convide também outras pessoas a conhecer o nosso canal, todos os conteúdos que nós trazemos em nosso canal. Será uma alegria muito grande. E você que ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude a alcançar as metas necessárias para nos mantermos na plataforma. Amém? Conto com você. Salve Maria, valei-me São José. Irmãos, estamos de volta em nosso canal Pequeninos do Reino. Que alegria muito grande estar aqui com você nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, nessa nova série do mês de novembro, Santidade, não tenhais medo. Santidade é um chamado universal, para todos, homens e mulheres, buscar viver a santidade. Como você está vivendo sua santidade? Você tem medo de viver a santidade? Responde aí para nós, deixa aí, nos nossos conteúdos aí, você no comentário, fala para nós como você vive a sua santidade. Amém? O nosso tema hoje é: levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Esse tema, levantai-vos e não tenhais medo, se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versículo 7, na passagem da transfiguração, quando os discípulos ouviram a voz de Deus que disse: Eis o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha confiança. Os discípulos caíram com a face, com o rosto por terra, e tiveram medo. Mas Jesus aproximou deles e o tocou-os, dizendo: levantai-vos e não temais. E hoje Jesus vem tocar você também e vem dizer para você: levantai-vos e não temais, não tenha medos. Nós precisamos levantar, meus irmãos. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos seguir em frente. A vida é sempre caminhar para frente. Muitas vezes a tempestade vem, não é verdade? Os problemas, as preocupações, as ansiedades, as dificuldades de vida, que muitas vezes nos paralisa, muitas vezes nos faz cair também com o rosto em terra. O som dos problemas, quando nós ouvimos e vivenciamos, sentimos, ele muitas vezes adentra em nossos pensamentos, nas nossas imaginações, e vai criando situações que muitas vezes os problemas se tornam um monstro, Algo impossível, algo muito difícil ao nosso alcance. Mas não podemos permitir, porque esses problemas, essas dificuldades, essas situações podem nos levar a duvidar de Deus, a murmurar, a reclamar de Deus, duvidar da sua providência em nossa vida. E isso vai nos esfriando na fé e vai nos paralisando, nos afastando de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina tudo. Infelizmente nós não procuramos viver a palavra de Deus porque nós não conhecemos, não é verdade? E muitas vezes aqui no nosso canal estamos sempre falando, é necessário estudar a palavra de Deus. É necessário conhecer esse Deus apaixonado por nós. Porque lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 33b, ele vai dizer assim: no mundo haveis de ter aflições.
Olha aí o que você está vivendo hoje, esses problemas muitas vezes estão gerando essas aflições para você. E Jesus está dizendo no Evangelho de São João, no mundo há vez de ter aflições. Sim, nós que seguimos a Deus, nós não estamos livres das dificuldades, das aflições, das cruzes. Não, pelo contrário, nós vamos viver isso. A paz e a tranquilidade nessas situações é só quando estamos em Deus. Se nós estamos de Deus, as aflições significa muitas vezes paralisar, muitas vezes cair com o rosto em terra e querer fazer como avestruz, enfiar a cabeça no buraco para ver se o problema passa, mas nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para enfrentar tudo. Por isso o Senhor vai dizer agora, coragem, eu venci o mundo. Olha que palavra maravilhosa. Olha essa ordem que o Senhor está dando para você hoje, que está desanimado, está ainda na cama, não levantou, está com preguiça, ou talvez você está com tanto problema e está atormentando você. Então vai dizer para os teus problemas agora com autoridade, coragem, eu venci o mundo. E com Deus nós somos vencedores, em Jesus nós somos mais que vencedores. É preciso dizer isso, é preciso ordenar isso na nossa vida, irmãos. O mundo hoje quer nos colocar para baixo. A arma que o mundo hoje, os grandes do mundo utilizam, que na verdade foi sempre isso, No mundo sempre foi isso, o medo. O medo paralisa o ser humano. O medo faz a gente querer se esconder. Lembra da primeira ação de Adão e Eva quando pecaram? Quando saíram da presença de Deus? Tiveram medo, se esconderam. Lembra que no tempo da pandemia, quanto medo nós tivemos? Quantos nós fomos obrigados a coisas, situações que não resolveu em nada e impôs sobre nós o medo. E quantas pessoas ainda hoje têm medo? Tem medo de ir à igreja, tem medo de multidões, tem medo de adoecer. Pessoas que não têm necessidades, usando máscara. É preciso parar e pensar, porque o nosso Deus diz hoje para nós, coragem, eu venci o mundo. Você vai vencer os seus problemas sim. Não deixa um problema seu ser um monstro imenso. Muitas vezes ele não é nada, e diante de Deus pode ser o tamanho que ele for, ele será nada. Mas é preciso ter fé. É preciso crer nessas palavras. Se eu não tiver a coragem de crer nessas palavras, se eu não tiver a coragem de vivenciar essas palavras de fé simplesmente vai entrar em nossos ouvidos, não vai fazer efeito nenhum em nós. E se eu não trago isso para a minha vida, mas primeiramente para o meu coração, determinando isso em meu coração e na minha mente, eu vou vencer em Cristo Jesus. Ele tem a força para nos dar, Ele tem a solução para os nossos problemas, mas eu preciso viver, ter fé em Deus, não é verdade? A palavra de Deus, ela é motivadora, ela traz fé e esperança em nós. Lá no Salmo 26, versículo 1b, vai dizer assim: o Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo? Olha que versículo forte. O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo? Esse protetor que nunca vai te trair, que nunca vai te abandonar, porque Ele é Deus e é apaixonado por você. Então toma posse dessa palavra, Lá em Romanos 8, versículo 31, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, meu irmão, essa palavra de força aí agora. Nós precisamos estar com força. A fortaleza, ela nos traz ânimo. E o Senhor está nos dizendo aqui, quem será contra nós? Aí você tem que fazer uma reflexão do que você está vivendo hoje e colocar essa palavra em prática. E continuamos em Romanos 8, versículo 35, que vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Qual dessas realidades você está vivendo hoje? Proclama essa palavra sobre ela, sobre a perseguição, sobre o perigo, a fome, a tribulação, o que está te inquietando, o que está atormentando você, que está você ficando paralisada. Diga para essa situação: você não tem poder de separar-me do amor de Deus. E você vai declarar a vitória como São Paulo declarou lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Declara essa vitória agora em nome de Jesus. Que em todas as situações que você está vivendo agora, em nome de Jesus, você é vencedor. Declara essa vitória já toma posse dessa verdade hoje. Os tempos hoje são difíceis, são sem esperança para aqueles que não têm fé, para aqueles que estão escravos do mundo, escravo do dinheiro, escravo dos prazeres das carnes, estão vivendo na dependência, caçando motivos para ser feliz, e sendo que o único motivo que nós temos é uma pessoa para sermos felizes: Jesus. Então declara hoje, irmão, essa vitória na sua vida. Declara com fé, porque é preciso crer nela e vivenciá-las, lógico, Não podemos simplesmente fazer dela só palavras, mas é ruminá-las, trazer para a nossa vida, comer, erguer-nos nela. Por isso essas palavras vai nos proporcionando também uma mudança de vida, uma conversão. E quando eu vou me abrindo cada vez mais para ela, eu vou me aproximando mais de Deus. E Deus vai cada vez mais ficando íntimo, nos orientando, nos conduzindo no seu caminho. Porque nós fomos criados para estar em movimento na fé, vivendo cada dia em Deus e com os irmãos, perdoando e dando perdão, amando sempre. É esse o nosso destino. Criados no amor, voltaremos para o amor. Aqui é só passagem, mas o inimigo, o mundo, muitas vezes outras pessoas querem nos paralisar, querem nos fazer ficar de cabeça baixa, ficar na escravidão, e nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para o céu. Levanta a tua cabeça, irmão. Levanta hoje, agora, obedece a palavra de Deus. Levantai-vos e não tenhais medo. Amém? E assim nós podemos também pedir o auxílio da Virgem Maria Santíssima. Aquela que nunca teve medo, aquela que nunca olhou para trás, aquela que nunca arrependeu do teu sim. Então vamos pedir a Nossa Senhora que venha nos dar força. Vamos pedir também a São José, esse homem guerreiro, que ali ao lado de Maria conduziu a Sagrada Família. Que ele venha em nosso auxílio e nos capacita hoje a ser testemunha dessa verdade, de andar de cabeça erguida em Deus. Pode vier o que vier, mas estaremos sempre em Deus. Amém? Salve Maria, valei-me São José. Rezamos e continuaremos na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.